Muito boa tarde, bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje voltamos a ter Opinião que Conta. Olha a Laurinha, lá vai toda decidida. Diz que é crescida e que prescinde dos conselhos do pai. Olha ela, lá vai toda destemida. Dona da vida, nem duvida que é por ali que vai. Olha a Laurinha, à cabeça da xaranga, das raparigas do recreio do liceu onde ela anda e manda na dinâmica da escola. Não vai à bola com a setora de história, não disfarça e faz a vida negra à criatura. É ditadura de quem manda só porque sim. Olha a Laurinha que já fuma às escondidas do pai, com a mesada de alguém, ainda namora às escondidas da mãe, enquanto diz que não tem medo de nada nem ninguém. Vai, dança até ser dia, que a vida são 2 dias e tu vais ser alguém igual à tua mãe. Um olho na novela, o outro na panela. Um dia vais ser tão Dona Laura como ela. Olha a Laurinha toda cheia de cidade, sem ter idade para sequer votar na junta daqui. Sempre que a chamam ao quadro desatina e nada diz, mas bem que opina sobre o estado a que chegou o país. Olha a Laurinha, lá vai cheia de prestígio, nenhum vestígio da miúda outrora santa e singela. E a mãe dela fica à vê-la da janela, ainda se lembra bem do tempo em que a Laurinha era ela, a fumar às escondidas do pai, com o dinheiro que alguém subtraiu da carteira da mãe, enquanto diz ao mundo que ainda há de vê-la ser alguém. Vai, canta até ser dia, que a vida são 2 dias e tu vais ser alguém que é tal e qual a mãe. Um olho na novela, o outro na panela. Um dia vais ser tão Dona Laura como ela. Aproveita agora que há de chegar a hora que não poupa ninguém. Vais ser igual à tua mãe, a filha pela trela, repete-se a novela. Um dia vais ser tão Dona Laura como ela. E hoje voltamos assim ao Conversas de Esquina com o Miguel Araújo na música, mas no feminino, a presença de Raquel Varela hoje no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, investigadora, professora, educadora, também escritora, comunicadora, uma mulher no fundo faz tudo e que mesmo assim está aqui nas Conversas de Esquina. É um grande orgulho recebê-la aqui no programa e tenho que lhe perguntar, em jeito de provocação, digamos assim, Portugal tem opinião a mais e ação a menos? Olá, muito boa tarde, antes de mais nada. Boa tarde, boa noite, já estamos Dependendo aqui da hora, sim. Numa transição e é com imenso gosto que estou aqui. Tem opinião a mais e ação a menos, mas também temos que ver qual é a opinião que tem, não é? Uhum. Eu penso que nós estamos muito dominados pelo paradigma pós-moderno, que é aquele que vigora na comunicação social, que é a ideia de que
Primeiro há um paradigma do regime democrático ou representativo que a opinião tem que ser a opinião dos representantes dos partidos parlamentares, que hoje representam sensivelmente metade da população. Portanto, há metade da população que não se revê em nenhum partido e que está, desse ponto de vista, afastado. Ou seja, a opinião não é nunca uma opinião individual. Marcelo Rebelo de Sousa não se representa a si próprio. Representa, obviamente, um setor, enfim, teria que se estudar que setor, mas eu penso que está sempre ligado a uma fração de uma classe social, naquele caso um setor bancário, um setor de proprietários, que tem algum reflexo dentro do PSD, algum terá também, ainda que menor, dentro do PS. Não, está por fazer uma radiografia das classes sociais em Portugal e, portanto, não sei, peguei neste exemplo para dizer que todos nós, digamos aquilo que se convencionou chamar as figuras públicas, representamos determinados interesses. Ela não é uma opinião isolada. E em Portugal a opinião está muito restrita aos partidos do arco parlamentar, por um lado, e depois eu penso que a opinião está muito... Eu acho que há aqui dois movimentos que são pouco saudáveis. Um é o domínio da opinião sobre a investigação jornalística. Este fenómeno de retirar, cada vez nós temos menos jornalistas e cada vez os jornalistas fazem mais condensados de agências nacionais ou internacionais. São muito mal pagos, são precarizados, têm pouco tempo para fazer investigação, poucos meios. E, portanto, nós temos aqui uma substituição da informação factual que existe por uma opinião. E eu penso que isso é péssimo, é um péssimo serviço. Para lhe dizer concretamente, eu há 20 anos comprava regularmente um jornal diário e lia, independentemente de não concordar com a linha editorial, nem com a linha, digamos, redatorial, jornalística, mas eu lá encontrava factos, encontrava reportagens, encontrava descrições factuais do que se passava. E hoje cada vez menos isso. Dos jornais, o meu pai, que sempre foi um amante de jornais, às vezes nós apanhamos o comboio juntos, porque vivemos muito perto, e ele diz, os jornais estão inacreditáveis, eu levo 2 estações para ler um jornal todo, porque não há nada para ler num jornal, diz ele. Claro que isto é um bocadinho exagerado, mas eu penso que nós corremos esse risco de impor a opinião à informação factual e não se pense que, e este era o meu segundo comentário, é esta ideia de que tudo que existe, e é aí que entra a filosofia pós-moderna, que é, digamos, esta decadência do capitalismo, ou este modo de produção em declínio histórico, digamos assim, e a filosofia pós-moderna é, digamos, a maior, é a filosofia deste tempo, deste ar do tempo que temos, é a ideia de que toda a opinião é igual. E, portanto, nós ouvimos uma pessoa e diga ela o que disser é aceitável. E isso é inaceitável do ponto de vista da democracia e do ponto de vista da seriedade intelectual. Porque há N opiniões que não têm a mínima sustentação, são puramente ideológicas. E eu acho que toda a gente tem direito à sua ideologia e toda a gente tem ideologia, quer saiba ou não. Agora, agarrado à ideologia deve vir alguma ciência, deve vir algum facto. E, portanto, a ideia de que nós podemos chegar junto dos jornais ou da comunicação e chegar ao pés dos outros dizendo só eu sou a favor disto ou sou a favor daquilo. Sem explicar o porquê. Sem explicar o porquê e sem fundamentar em factos. E que depois tudo aquilo conta como opinião. Isso não é verdade. Há opinião de esquerda e direita. Maioritariamente é uma opinião liberal, aquela que tem acesso à comunicação social. Liberal, seja liberal próximo mais do PSD ou do PS, ela é uma opinião, digamos, alinha-se muito com o pensamento único dominante, com o modo de produção, com a defesa deste Estado, etc. Ela, há pessoas sérias em todos os campos, eu diria, mas nós cada vez temos menos acesso a essas pessoas sérias e, portanto, temos a pessoas que acham que por si, ou seja, que a opinião não vale pelo que estudaram, pelo que sustentaram, por aquilo que apresentam, mas vale por elas. E isso não é verdade. Nós valemos pelo que aprendemos, pelo que construímos e não por nós enquanto pessoas, não é? Portanto, tem que haver alguma seriedade nesta alma ideológica. Falei na questão do jornalismo e dos jornais e na forma como o seu pai olha para as publicações. E aquilo que eu tenho de perguntar é o seguinte: como é que a Raquel Varela, neste momento, nesta altura, consegue obter
a sua verdade, a sua opinião, já que essa verdade parece estar toldada e inacessível? Eu acho que nós temos que assumir ideologicamente os campos onde estamos, e eu nunca tive problema nenhum, pelo contrário. Agora, acho que nós temos que fazer um levantamento sério dos factos. Por exemplo, em relação ao Estado Social, eu coordenei um livro que prova indiscutivelmente que os trabalhadores entregam mais ao Estado do que recebem. Nunca ninguém contestou os números apresentados. E é um livro de referência em muitas universidades portuguesas e também no Brasil. Eu acho que é impossível, no quadro do modo de produção capitalista, pelo funcionamento da acumulação de capital que nós temos, ou seja, a ideia de produzir mercadorias e não serviços e bens, é impossível ter um Estado social sustentável e de bem-estar no quadro desta economia. E acho que nós tínhamos capacidade, enquanto seres humanos, de construir uma sociedade melhor, baseada na cooperação. Agora vamos tentar dividir isto de forma séria em bocadinhos. O Estado Social é sustentável com o que lhe é entregue por parte dos trabalhadores? É. Significa então que estão a ser desviados recursos por quem governa para outros setores. Isso é indiscutível, está provado, os números estão publicados. O Estado Social não é neste momento compatível com a acumulação capitalista. Não é. Isso é absolutamente factual. A recuperação das quedas de taxa de lucro de 2007-2008 estão-se a dar em toda a Europa por erosão do Estado Social, por cortes no Estado Social, em vários setores. Mas o Estado Social já foi compatível com a economia capitalista, a seguir à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, onde havia taxas de crescimento de 6, 7%, o que são, obviamente, taxas de crescimento só possíveis numa economia de guerra, ou seja, numa economia que sai da guerra, vem da estaca zero. Nós podemos, isso também é factual, nós podemos construir uma sociedade baseada na cooperação, onde a livre iniciativa, a liberdade individual e a igualdade sejam respeitadas. Podemos, mas há uma dimensão, digamos, ideológica aqui. Eu faço um cálculo de probabilidades e acho que, a partir da quantidade de pessoas que trabalham no mundo, da capacidade de cooperação das pessoas com as suas famílias, às vezes nos locais de trabalho, nos bairros, etc., que é possível. Mas eu não tenho a certeza disso, não é? Digamos, há aí um compromisso ideológico do qual eu não tenho a certeza. Aliás, eu gostaria imenso de discutir, e penso que isso não está a ser feito na nossa sociedade, que é como é que nós conseguimos enfrentar aquilo que é um vulcão muito próximo de 1929, em que nós estamos, sem repetir as barbaridades históricas que foram feitas na União Soviética a partir da década de 30, ou sem um nível de regressão social imenso, como é o cubano, por exemplo. Ou seja, eu penso que essa discussão hoje tinha muito mais interesse do que outra. Ou seja, a discussão ideológica, é isto mesmo que eu estou a dizer. Estamos no limbo, mas a empurrar as coisas com a barriga para a frente. Não, mas nós quando estamos a empurrar as coisas com a barriga para a frente, é o mesmo que nós temos um doente com uma pneumonia e não tratar esse doente. Ou seja, e deixar ver se passa. Nós não estamos só a empurrar o problema, nós estamos a agigantar o problema. Por exemplo, o caso da Grécia é um caso, amanhã vai ser o referendo da Grécia, que eu espero que digam não. Agora, isto levanta muitas questões, e muitas questões muito importantes, na minha opinião, que era possível à Grécia manter-se no euro e acabar com a austeridade? Não, factualmente não. Apesar disso, o Syriza tem tentado oferecer a hipótese de uma negociação nos últimos meses, que chegou ao poder. E isso tem levado o Syriza a não promover o controle de capitais, nomeadamente o controle público sobre a banca. Isso tem levado o país a esvair-se de capitais. Ora, imaginemos que a Grécia tinha nacionalizado a banca e suspendido o pagamento da dívida há 6 meses atrás, ou há 4 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Tinha-se impedido milhares de trabalhadores, 300, 400, 500 mil, não sabemos, de sair do país. Aquelas pessoas são essenciais para produzir, porque nós precisamos de produzir bem em qualquer sociedade. Capitalista ou não, as pessoas têm que produzir. Nós vivemos da produção e da reprodução da sociedade e temos que produzir bem. Ou seja, a ideia da produtividade em abstrato, ela não é má. Ou seja, nós produzimos bem em pouca quantidade de tempo. É sensato em qualquer sociedade. Quer dizer, o problema... Isso não tem problema nenhum. O problema é o quê? Quem? Para vender a quem? Que tipo? Produzimos armas? Ou produzimos medicamentos que curam? Produzimos professores?
e alunos bons, ou seja, educamos pessoas que vão ser futuros professores e alunos que vão ser ótimos e vão dar um imenso contributo à sociedade, ou remuneramos autoestradas vazias. Portanto, o problema da produtividade ela não é uma questão abstrata. Mas voltando à questão da Grécia... Mas deixamos em parte de pensar nos outros e em pensar também nas nossas vidas e no aproveitar enquanto cá estamos para sermos mini calculadoras ao serviço dos números e das taxas e da economia. A função da vida em si não se desviou um bocadinho do seu fator essencial, que é viver, para passar a ser numerada? Eu acho que isso é uma forma, digamos, muito acessível desta ideia na qual nós vivemos, neste modo de produção no qual nós vivemos, que é o modo de produção da expansão e da rotatividade do capital. Para ter uma ideia, para concretizar isto, eu volto ao exemplo da educação. Nós levamos 20 anos, 25, 30, 32, a formar bons alunos, a formar um médico. Nós levamos 30 anos. E para isso é preciso universidades, é preciso hospitais, é preciso outros bons médicos. Isto é um investimento a longo prazo. Quando eu digo assim, eu vou investir na educação, eu só vou ter o retorno daqui a 30 anos. Ora, se eu vou investir em títulos da dívida pública, eu tenho retornos de 5% de acumulação ao final de um ano. Mas o que é que nós queremos como sociedade? O que é melhor para nós como sociedade? Portanto, a questão é esta. Todos nós temos que produzir e investir, ou seja, investir no sentido de nós temos que pegar na riqueza e produzir mais riqueza. Eu sou, aliás, completamente contra as teorias do decrescimento, acho isto um absurdo. Nós temos que produzir riqueza, que são teorias, digamos, são teorias um bocadinho, assim, têm algo aparentado com uma certa ideia de comunismo primitivo, contra esta crise do capitalismo. Mas isso não faz sentido, porque nós temos que produzir melhor, nós temos que produzir cada vez melhor. E temos que produzir muita coisa que não produzimos. Nós temos que produzir muito mais transportes públicos, não temos que ter decrescimento nos transportes públicos, nós temos que produzir mais comida sem agrotóxicos, sem pesticidas, não temos que produzir menos. Ou seja, essa questão do decrescimento também não se coloca do ponto de vista abstrato. Se calhar nós temos que produzir muito menos carros individuais, porque não precisamos de tanto carro individual se tivermos ótimos transportes públicos. Portanto, a questão da produção é sempre uma questão de escolhas, no fundo. Uma sociedade é isto. Nós vamos escolher coletivamente o que é que produzimos, como é que produzimos e para quem é que produzimos. E eu não me esqueci da pergunta ainda agora, voltando... À questão da Grécia? À questão da Grécia, que é o que é que era a Grécia hoje se a dívida tivesse sido suspensa há 5 anos atrás e a estrutura bancária nacionalizada? Tinha sido difícil na altura? Tinha. Mas é muito mais difícil hoje. E qualquer uma das coisas é inevitável. E foi isso que é isso que, obviamente, a União Europeia está disposta a um suicídio coletivo. Esse é o papel da União Europeia, é a desunião europeia, é a luta entre nações, é a luta entre povos, é a concorrência salarial. Mas o Syriza também nunca o disse. O Syriza nunca disse taxativamente à população da Grécia: não é possível manter o euro e acabar com a austeridade, não é possível adiar mais o controle sobre os capitais para impedir a fuga de capitais. A fuga de capitais é um ato criminoso, aliás, ele deve ser estatal, ele deve ser do ponto de vista jurídico reprimido. Nós estamos a falar de um ato criminoso, porque a fuga de capitais implica pôr em risco a sobrevivência das pessoas. Nós, quando falamos de miséria, falamos de sobrevivência das pessoas. Portanto, isso não pode ser... há, aliás, muitos períodos na história e muitos países que consideraram-no como tal, a fuga de capitais como um ato criminoso. Portanto, é muito estranho, para mim é incompreensível que o Syriza coloque tudo nas mãos de um referendo. Referendo que, no entanto, eu espero que ganhe o não. Quer dizer, seria como um escravo de aceitar... seria como um escravo ter saudades de estar preso. As ideologias deixam de fora as boas ideias. As ideias boas não emergem devido às ideologias. Há uma espécie de racismo e de colocar também tudo no mesmo saco que impede uma ideia boa vinda dali e outra de acolá de se juntarem, acasalarem, por assim dizer. Eu acho que o problema não é das ideologias, mas é dos partidos políticos e das organizações. Para mim, esse é um dos grandes desafios do século XXI, da humanidade. É como construir organizações democráticas e livres. Ou seja, eu acho que as organizações tendem a tornar-se seitas. E uma seita tanto pode ter 1000 militantes como 10.000 ou 100.000 militantes. Uma seita é justamente a incapacidade de diálogo, a incapacidade de ouvir os outros, a incapacidade
de aceitar um teste a uma opinião que não é a sua. Ou seja, significa que nós estamos num plenário, há uma maioria que vota uma decisão e nós dizemos, muito bem, vamos durante 6 meses fazer essa aposta e ver o que é que dá, mesmo que não seja a minha opinião. A tendência das pessoas é imediatamente sair e formar a seita do lado. Portanto, eu penso que sim, eu penso que há um problema geral. As organizações políticas têm, na minha opinião, repetido a forma das empresas. Hierárquicas, pouco democráticas, sem ouvir as pessoas, competitivas entre si, a competição dentro dos partidos pelo poder. Não é só pelo poder do Estado, é entre si. A competição dentro dos próprios partidos, entre os membros dos próprios partidos, para chegar aos lugares mais altos, aos comitês centrais e aos secretários gerais, é um espetáculo absolutamente deprimente, que aliás nós temos assistido na televisão como se fosse um espetáculo normal, porque essa competição aparece nos partidos do arco parlamentar, é pública. Talvez o PCP seja, eu não apoio o PCP, mas estou a dizer, talvez o PCP seja o que torna isso menos pública, mas se calhar também porque não tem grande democracia interna, portanto não sei qual é a razão, mas não, longe de mim de achar o PCP um exemplo organizativo. Há uma vontade de chegar ao poder pelo poder. E uma vontade de não partilhar o poder, uma vontade de não partilhar o poder. É uma sociedade, mas toda a sociedade é uma sociedade em que uns se habituaram a mandar e outros se habituaram-se a obedecer. Não é? Também há o problema dos que se habituaram a obedecer. Eu tenho assistido raramente aos sindicatos a chamarem plenários de trabalhadores. Agora, aliás, está a haver eu tenho acompanhado, até como assessora, do Sindicato dos Estivadores, dos Trabalhadores Portuários, uma tentativa de chamar um plenário geral dos trabalhadores dos transportes de Lisboa. E veja, eles não pedem por agora nada, a não ser um plenário geral dos trabalhadores dos transportes. É a coisa mais democrática que pode haver à face da terra, que é, nós queremos juntar-nos e ouvir-nos uns aos outros. Queremos conversar abertamente. Queremos pegar no microfone e dizer o que é que pensamos e que os outros nos ouçam. É uma verdadeira Assembleia da República, mas muito mais democrática, porque toda a gente tem direito à voz. E uma parte das estruturas sindicais bloqueiam a existência desses plenários. Agora, também já vi o contrário, que é algumas estruturas sindicais chamarem plenários e os trabalhadores não aparecerem. Portanto, há aqui um problema, não é? Aliás, nós estamos aqui ao lado de uma universidade. Exatamente. Quantos estudantes é que participam das Assembleias Gerais, votam e querem saber? E quando eu digo participam, não é chegar lá e dizer a primeira... Coisa que lhes vem à cabeça. Exatamente, é tentar aprender os dossiês, estudar, porque nós queremos... Há aqui uma falta de seriedade também nesta ideia de que as pessoas chegam à Assembleia e dizem a primeira coisa porque é o que lhes apeteceu dizer, e a democracia também não é isso. A democracia é nós fazemos um esforço real para compreender os problemas, em função da compreensão dos problemas, dar a nossa opinião sobre eles, votá-los, ouvir os outros. Esse é o funcionamento de uma democracia que pode evitar essa organização burocrática que falou e que tende a tornar os partidos clubes de futebol. Exatamente. Não é? Com adeptos e sócios e tudo mais. É frustrante conotarem a sua opinião, ao seu pensamento político, de tornarem menos verdadeira a sua opinião, menos credível pelo pensamento político que já referiu não esconder. Não, de maneira há uma vontade alguma. às vezes de, se calhar, estava era calada. Não, quer dizer, eu às vezes tenho essa vontade, sobretudo porque preciso da minha vida, de um bocadinho da minha vida pessoal de volta, diria assim, em tom de brincadeira, obviamente, mas de facto tem sido muito exigente para mim do ponto de vista do horário, porque toda a minha participação política e pública é feita paralelamente a um horário de trabalho muito extenso e, portanto, isso tem algum peso na minha vida pessoal, mas de maneira alguma eu acho que nós temos é que ter, eu sentiria imensa vergonha de dizer se eu me engano em datas, se eu me engano em números, se eu me engano em referências, e é possível que o faça, porque todos nós temos lapsos, mas quer dizer, eu teria vergonha de ter uma opinião superficial, como eu vejo tantas vezes, infelizmente. Não tenho nenhum problema em assumir um combate ideológico num país em que eu acredito imenso das pessoas e num país que eu gosto imenso de viver. Sou muito feliz aqui. Prefere ser verdadeiro e assumir essas consequências, as possíveis consequências que possa ter,
ao invés de, e devido também à sua exposição pública, toldar um bocadinho as suas opiniões pela reação que as outras pessoas possam ter? Eu sem dúvida alguma. A vida quer da gente coragem. Não se trabalhou para isso, devido à exposição pública que tem, de dizer a palavra certa no momento certo? Não, eu tenho... acho que nós devemos ter muito cuidado para não ofender as pessoas e muita coragem para não ceder no conteúdo. E digamos, isso é a minha forma de comunicação. Eu acho que na forma nós devemos, e toda a gente merece, quer os nossos opositores, quer quem nos está a ouvir, que nós sejamos delicados. Nós não temos que ser formalmente violentos ou hipócritas. Acho que nós devemos uns aos outros cordialidade e decência. Mas acho que nós não devemos ceder 1 milímetro no conteúdo, nas nossas posições e naquilo em que acreditamos. A vida quer da gente coragem, como diz o escritor brasileiro, e para mim é o meu... Até porque eu acho que não vale a pena, é inútil nós não identificarmos os problemas, a origem dos problemas. Falar da renegociação da dívida em Portugal, como faz hoje o Bloco de Esquerda ou o PCP, é, como se está a ver na Grécia, uma impossibilidade. Uma dívida ou é suspensa, com controle sobre o banco e os capitais financeiros, ou ela vai continuar a ser paga, porque a renegociação, como nós vimos esta semana, significa que os mercados, perante a ameaça de qualquer renegociação favorável a quem trabalha, a quem vive do salário, que é entendido no sentido amplo, e aos pensionistas, os mercados, os acionistas desses capitais falidos, o que eles vão considerar é que essa renegociação é uma suspensão e imediatamente tomam o ato criminoso de começar uma fuga massiva de capitais. Portanto, por exemplo, essa questão é uma questão muito difícil na sociedade portuguesa, até porque os 5 partidos, nenhum deles, dos 5 partidos do arco parlamentar, a defende. Mas eu penso que é uma das questões em que nós temos que ter imensa coragem de dizer o que se passa, como temos que ter coragem de dizer que nós estamos numa bifurcação histórica. Nós chegámos ao século XXI com o maior nível de tecnologia e saber da história da humanidade e nunca produzimos tantos desempregados e miséria. E, portanto, alguma coisa está mal para além de nós. Alguma coisa está estruturalmente mal. Por aquilo que faz, pela carreira que tem, hoje vê a atualidade em formato de opinião? Em que sentido? Quer ter uma opinião, sobretudo, ou segmenta bem aquilo que quer ver e daquilo que quer saber? Não, eu leio muito pouco a imprensa diária, pelas razões que disse inicialmente. Acho que a imprensa diária perdeu muita da qualidade que tinha. Acompanho muito os temas que dominam, não é? Portanto, mas não os acompanho essencialmente através da imprensa, não é? Por exemplo, na questão da Grécia, fui ler os resultados do Comitê da Auditoria Grega, quer dizer, não levo muito a sério a cobertura dos média que é feita pela Grécia, ou mesmo noutros temas. Eu tenho, aliás, feito grande parte da opinião pública que vou transmitindo e debatendo e sujeito a críticas e criticando, feito sobretudo através de trabalhos académicos portugueses e estrangeiros, e portanto quando surge um tema eu procuro ir por aí. Gosto de preferencialmente falar daquilo que eu domino, porque ao dominar um tema nós nos apercebemos quanto dominamos pouco os outros temas. E portanto sempre que seja possível preferia só falar dos temas que domina. Agora, é inevitável a ideia da representação política, ou seja, da figura pública. Ou seja, é inevitável que uma sociedade muito complexa, urbanizada, escolarizada, existam porta-vozes, e os porta-vozes são obrigados a falar de coisas que não dominam. A forma de contornar isso, foi isso que eu fiz este ano, até na Barca do Inferno, é ter uma equipa de pessoas que dominam e preparam os temas por nós, que aliás foi o que eu fiz. Eu tive sempre junto os meus colegas que me ajudaram, quer dizer, quando havia temas que eu não dominava. Sente-se mais respeitada quando debatem e contrapõem as suas ideias?
Em que sentido? Ou seja, a opinião que tem, as ideias que promove quando a criticam de forma educada, como falámos há pouco, e quando debatemos essas mesmas ideias, fazem senti-la melhor do que um silêncio absoluto em torno daquilo que diz e que pensa. Eu penso que em Portugal há muita tendência dos média, não creio que isso possa ser dito sobre o meu trabalho, não tenho, enfim, tenho uma relação simpática e muito cordial com os média portugueses, ou com a maioria, mas penso que em Portugal existe muito um silêncio sobre vozes absolutamente centrais, e eu às vezes vejo os meus colegas nas universidades, publicam trabalhos extraordinários. Há vozes neste país seríssimas em várias áreas e que não têm nenhum acesso aos média, portanto eu acho que há muito essa, chamemos assim, essa tática de luta pelo poder, que é ignorar os adversários à altura. E eu acho que há muitos adversários à altura contra o pensamento único, não é? Podia citar agora aqui 20 ou 30 nomes, grandes nomes da sociedade portuguesa em diversas áreas: educação, saúde, psicanálise, psiquiatria, bem-estar social, alimentação, etc., que deveriam ser ouvidos sobre as suas propostas sobre a sociedade, a sua análise e a sua proposta sobre a sociedade devia ser ouvida com cuidado, e nunca é, de facto. Mas a Raquel, e enquanto comentador e também enquanto opinion maker, devido a esse lado fechado das verdades absolutas, dos nomes de referência para os portugueses, alguma vez teve de se censurar, ou tentaram censurá-la para não falar sobre este assunto, sobre este tema, daquela forma, daquela maneira? Raramente me aconteceu, para dizer a verdade. Há aí uma liberdade que preserva acima de tudo. Sim, claro que sim. Eu sou membro de várias associações e organizações no qual participo, e, digamos, isso é um valor para mim absolutamente indiscutível. Eu acho que as ideias não podem ser o conteúdo. Voltando um bocadinho atrás, acho que a verdade, as feridas, quer dizer, nós quando temos uma ferida, imagina o que é nós temos uma ferida e irmos tratar o arranhão do lado. Porquê? Porque a ferida dói, mas a ferida alastra-se, não é tratada. E, portanto, não serve de nada nós, como eu digo aqui no ensaio, Para Onde Vai Portugal, nós temos fantasmas muito educados. Inventamos problemas e não olhamos para os problemas que existem. Isso não serve de nada, porque não é por nós. É um bocadinho como aqueles casais que estão juntos e que se odeiam até que a morte os junte, que a vida nunca vai conseguir, não é? Como diz uma boa piada do Brasil. Não é para as pessoas continuarem juntas que vão ser felizes. Pelo contrário, a infelicidade vai aumentar e eles vão se tornar pessoas infelizes. E quando nós não amamos, também desamamos. O desamor também nos atinge a nós e nós vamos ficando pior. Ou seja, isto serve para a política, serve para os afetos, serve para tudo na vida. Nós temos um filho com um problema, se nós não resolvemos esse problema, o problema vai crescer com o filho, mas vai aumentar o próprio problema. E, portanto, porquê? Porque é o que as pessoas querem ouvir. É verdade. O que é que as pessoas na Grécia querem ouvir? Que se ficarem no euro vai acabar a austeridade. Não é verdade. Eu sei que é o que elas querem ouvir. Mas o Syriza tem a obrigação de olhar para as pessoas e dizer: não é possível economicamente manter uma moeda que tem o dobro da produtividade da grega, porque o euro é um marco alemão não flutuante. Não é possível continuar a tolerar uma política suicidária de exportações alemãs com uma moeda que tem o dobro, uma moeda indexada a um país que tem o dobro da produtividade da Grécia, e acabar com a austeridade. Porque as pessoas querem ouvi-lo, mas então quem sabe, quem tem acesso ao pensamento complexo, quem estudou mais a economia e sabe, tem a obrigação de dizer às pessoas: há hipótese A, mantemos a austeridade e o euro e vamos continuar a sofrer cortes nas pensões, porque o BCE imprimiu vários mil milhões de euros para salvar os capitais falidos em 2007, 2008. Ou se vai continuar a cortar nas pensões e nas reformas, ou
Esta é a única forma de remunerar esses capitais. Ou então temos que sair do euro. Sair do euro vai ser fácil? Não, vai ser muito difícil. Já deviam ter saído há 6 anos atrás. Vai ser muito difícil, inclusive é porque os trabalhadores gregos também vão entrar em conflito com o setor grande proprietário, o setor que tem associado os capitais gregos aos capitais internacionais. Vai haver um conflito, vai haver um aumento do conflito. Isso é, mas é preciso dizer às pessoas tudo o que está em causa e todas as consequências, porque todas as medidas têm problemas. Para mim o problema maior é continuar a pagar esta dívida. As pessoas desistiram da verdade. Não só na Grécia, mas... Não sei se desistiram da verdade. Eu acho que as pessoas em geral têm medo de ir ao fundo dos problemas, porque sabem que ir ao fundo dos problemas vai obrigar... Quer dizer, vai obrigar a uma reação. As pessoas não vão continuar no seu canto calmas e a vida não vai ser pacífica. A minha pergunta é esta: vida assim vale a pena? Vale a pena viver num país com 1,5 milhão de desempregados? Com 3 milhões de pessoas em situação de precariedade ou rotatividade em desemprego? Vale a pena ter ao nosso lado os nossos filhos a emigrar? Vale a pena ter financiado durante 30 anos um médico a dizer-lhe a seguir emigre? Porque nós queremos evitar um conflito social que não vai ser nada fácil. Claro que não vai ser fácil. Mas a pergunta é o que é que nós queremos de futuro? Se nós queremos futuro. Os portugueses estão à espera que a morte os junte a Portugal. Essa é uma grande provocação. Espero que não. Eu acho que não. Acredito muito. Eu tenho uma certa crença que tem uma dimensão científica, que eu, enfim, sustento aqui no livro, com alguns dados da realidade portuguesa, mas que eu acho que também tem uma dimensão ideológica. Mas eu acho que o Estado Social e o pleno emprego, pela primeira vez, a sociedade portuguesa é hoje menos fragmentada do ponto de vista do rendimento. Ela é mais fragmentada do ponto de vista cultural, ocupacional, etc. As profissões. Mas ela é menos fragmentada do ponto de vista do rendimento. A maioria da sociedade portuguesa são assalariados. E, portanto, o seu interesse no Estado Social e no pleno emprego une-os. E eu penso que daí pode vir uma saída civilizada, e é mais ou menos o eixo do ensaio, embora a outra hipótese esteja em cima da mesa, que é uma decadência histórica do país, uma nação em... Enfim, não gosto muito desta palavra, mas a ideia de que um país entra em regressão histórica. O que é que a sua liberdade lhe custou a nível pessoal e profissional? Custou-me... Ela não me custou muito, nunca me custou. Não me lembro, aliás, de me ter custado... Teve que fazer cedências para ser não, livre, por assim dizer. Não. A liberdade, a minha liberdade de pensamento tem-me obrigado a lutar diariamente em todos os campos. E às vezes chegamos ao fim do dia e temos a sensação que tivemos a gerir 20, 30 conflitos por dia, porque não cedemos, justamente. Mas a liberdade não tem preço e, portanto, eu estou muito disposta. Minha única preocupação é se ao final de tanta gestão de conflitos nós nos tornamos conflituosos também. Eu gostava de conseguir chegar ao final do dia e lutar contra uma série de coisas sem sentido que se passam na sociedade, no trabalho, nas relações entre as pessoas, e conseguir chegar doce e querida com os que mais amo, e mesmo com quem não conheço de lado nenhum. Quer dizer, eu gostava de chegar ao final do dia e depois de ter gerido vários conflitos, poder entrar numa loja e dizer com alegria bom dia a quem me está a atender. Portanto, a minha única preocupação é se nós, de tanto lutarmos, não nos tornamos nós também conflituosos. Isso é, digamos, eu tenho sempre assim um bonequinho a chamar-me a atenção se eu não estarei a ser demasiado bruta ou... Mas há vontade aí, por vezes, de transbordar alguma raiva que possa existir? Ou há um acumulador para que a vida siga o seu trilho natural? Há imenso e eu... Há imenso e... Aprendeu a explodir nas alturas certas apenas? Não, eu fui aprendendo a não explodir, mas é um processo em construção. Fui aprendendo a não explodir, mas é um processo em construção. Acho que, sobretudo,
quem nós mais amamos e os anónimos que todos os dias nos encontramos não merecem esse tipo de atitude e, portanto, fui aprendendo a não explodir. Não estou longe de ser perfeita desse ponto de vista, mas, digamos, é um processo que eu estou atenta diariamente. Não magoar quem não deve ser magoado. Essas raivas, entre aspas, que tem dentro de si, só se lhe dizem respeito? Só a Raquel é que gera isso? Não é verdade isso. Eu tenho... Não, em todas as associações e grupos onde eu participo, a quantidade de brainstorming, de relações pessoais, afetivas que nós vamos gerindo, de ajudas, de jantares de amigos, eu acho que nós encontramos muito a força para a nossa liberdade individual na construção coletiva livre também, não é? E, portanto, eu acho que um bom jantar com amigos nos liberta desses dramas, desta guerra civil que é a sociedade, é uma sociedade permanentemente em guerra, não é? É obrigatório ter tempo livre para a vida pessoal? É obrigatório e eu faço muito má gestão desse tempo. É o seu divã, é quando sou psicólogo. Eu faço uma péssima gestão do tempo livre, enfim... Os meus amigos já me chamaram a atenção que eu corro e não ando e vou tirando tempo ao sono, não é? Vou reduzindo, ainda por cima eu trabalho também com a Teresa Paiva, que faz parte do Observatório para as Condições de Vida, e ela explica tão bem como é terrível nós não dormirmos suficiente. Enfim, eu tenho uma péssima gestão da minha vida, do meu tempo pessoal, e que é fundamental, inclusive é fundamental para a nossa criatividade em sentido amplo, para as ideias, para repensarmos tudo. O ócio é fundamental ao nosso bem-estar, mas também é fundamental a que façamos coisas mais bem feitas. É a personificação do provérbio parar é morrer. Eu sou muito elétrica, como dizia minha avó. As duas diziam isso, não é? Eu sou muito irrequieta e sou, digamos, feliz e irrequieta. Não quero que me dê nenhuma droga como dão às crianças, que eu fico chocadíssima. Uma Ritalina para eu não ser irrequieta. Ser irrequieto, não. Grande parte das coisas que fiz na vida também o fiz por ser irrequieta, por não me contentar com a inércia. Eu acho que os seres humanos... Talvez seja eu não acredito muito na natureza humana, porque acho que nós somos todos historicamente construídos, conjunturalmente construídos. Mas talvez das poucas coisas que seja muito comum aos seres humanos, a muitos deles, é a inércia, a força da inércia, o hábito, terrível impulso para o hábito. Nunca gostou da rotina? Não, eu não gosto de rotinas, não gosto mesmo de rotinas. Não, tenho muita dificuldade em ter uma rotina absolutamente regular. Quer dizer, tenho rotinas em muitas coisas, obviamente. Há 15 anos que acordo à mesma hora, até porque sou mãe de gêmeos. E, portanto, mesmo quando eles não estão comigo, eu acordo à mesma hora. Mas temos rotinas de funcionamento dia a dia. Agora, não sou uma pessoa que vá sempre jantar ao mesmo restaurante, ou que queira ficar a estudar o mesmo ao longo da vida, ou que não queira fazer novos amigos, ou que... não, de maneira alguma. Nesta vida houve passos e momentos que podem ser agora considerados errados? Há arrependimentos? Há muitos. Eu arrependo-me de imensas coisas que fiz na vida, errei muito. Por impulso? Lá está, parece... Não, nem sempre, não. Eu cometi erros que foram muito bem pensados. Não... Errei imenso, e acho que o direito a errar é humano. Passo o óbvio. Mas quer dizer, nós não temos... Nós só sabemos a cura para uma doença porque houve 100, 1000 pessoas antes que tentaram outra cura e não deu resultado, e, portanto, quem foi já sabia que essas 1000 não tinham falhado pelo caminho A, B, C ou D, não foi tentar o caminho A, B, C ou D porque alguém já tinha tentado, tentou o E e conseguiu. Portanto, isto para dizer o seguinte, a saída
também está no erro e na assunção do erro. Nós é que vivemos numa sociedade muito competitiva, onde domina a avaliação de desempenho, a competição furiosa. Em que errar é proibido praticamente. Encarrar é praticamente proibido, as pessoas têm vergonha. Eu tenho imensa dificuldade com os meus alunos, quando eu faço discussões gerais de trabalhos no final do semestre com eles, fecho a porta e explico-lhes que isso não tem nada sequer a ver com a nota, com nada, mas nós temos que olhar para... Se eles tivessem acertado, então não estavam ali a fazer nada, porque é que eles tinham ido estudar comigo se eles já sabiam. Portanto, o erro é parte absolutamente essencial. Errar 10 vezes é que não. Votar 40 anos no PS e no PSD e no CDS é que não é normal, não é? Mas pronto, a primeira tentativa, a segunda, a terceira. Até porque nós temos sempre um pensamento mágico. E isso é com tudo, não é? É com os partidos, é com os namorados, é com as viagens, Nós achamos que desta vez... É que é. É que é. Agora, o erro é fundamental e eu errei muito. Eu não compreendo as pessoas que dizem arrepende-se de alguma coisa. Eu arrependo-me de imensas coisas, muitas coisas mesmo. E não é nenhuma vergonha. Quantas vezes é que já ouviu a frase, ou a pergunta neste caso, quando é que paras? Muitas. Eu tenho uma grande pressão. É uma pressão desigual, digamos. Acho que os meus amigos e a minha família são um bocadinho esquizofrénicos, porque estão-me sempre a pedir coisas e a chamar-me para coisas, mas ao mesmo tempo estão sempre a perguntar-me quando é que eu paro. Portanto, acho que é normal. É normal o que eu faço, é normal. Acho que ninguém para, não é? Parar é... Nós temos ainda agora citei o meu pai, agora cito a minha mãe, que a minha mãe diz sempre que nós temos a vida toda, que também é muito elétrica, sempre foi. Diz que nós temos o resto da vida, ou seja, da morte, para dormir. Sim. Quando morrermos temos a eternidade para dormir, não é a altura de o fazer. Enfim, não estou aqui a apelar às pessoas para que trabalhem 16 horas por dia e não durmam, mas eu acho que nós... Eu tenho muita ansiedade de viver, adoro as pessoas, adoro as cores, adoro os cheiros. Ando muito a pé em Lisboa e nas cidades onde trabalho e visito e estou sempre a olhar para tudo e acho a vida encantadora. Em geral, eu acho que a humanidade é uma construção maravilhosa que só precisa de mudar o eixo da sua produção, que é, obviamente, uma piada. O só é a coisa mais difícil, mas... Ser mãe de gêmeos trouxe-lhe ainda mais ansiedade pela vida? Trouxe-me muita coisa. Tem sido um desafio imenso. Talvez seja o maior desafio. Seja ser mãe, primeiro porque eu sinto que nós os educamos, apesar de nos esforçarmos muito para envolver muita gente da família e muitos amigos na educação deles. Eu penso que é uma sociedade que tende a individualizar a educação das crianças nos pais e é muito difícil ensinar a um filho que ele tem que ter rigor nos seus estudos quando a menina do lado recebe uma prenda quando tem 50%. Quer dizer, eu acho que nós vivemos numa sociedade que ao mesmo tempo tem níveis morais e princípios morais regrediu muito, mesmo culturalmente. Quer dizer, como é que eu ensino aos meus filhos que é uma vergonha eles não lerem literatura? Eles leem, mas tem sido... Tudo vai sendo conquistado a pouco e pouco, porque o normal na escola, aquilo que lhes dá prestígio na escola deles e na nossa sociedade são umas calças que eles usam ou não é, eles não têm a vergonha de não ter lido, não têm, os meus têm 10 para 11 anos e portanto já leem a literatura da idade deles, mas quer dizer, se eles chegarem aos 18 anos sem ler o Crime e Castigo, eu vou ficar envergonhada e vou-lhes dizer isso, porque... Agora, tem sido também uma vida, eu costumo brincar quando dizem, como é que aguenta isto ou aquilo, eu digo, eu aguento tudo porque eu sou mãe de gêmeos. É o cabo dos trabalhos ser mãe de gêmeos. A mim nada me incomoda porque eu já estou... Eu tive ali um curso intensivo de resistência, que foram para aí 2 meses de tortura do sono, não é? Que eles tiveram 24 sobre 24 horas acordados a mamar. E quando não estavam a mamar, estavam a preparar-se para mamar, ou a preparar-se para dormir, ou a preparar-se para acordar, e portanto era uma festa permanente em casa, e obrigaram-me a disciplinar muito a vida, não é? Digamos assim, eu tenho horários tenho uma vida quase protestante desse ponto de vista, porque
a educação deles tem-nos obrigado a uma disciplinarização muito grande da vida. Por outro lado, é maravilhoso cada dia que eles crescem, é maravilhoso em cada dia que eles se tornam pessoas melhores, é um amor incondicional, é uma espécie de paixão permanente, não é? Que nós, quando olhamos para os filhos, sentimos paixão, isso é uma coisa que dura sempre, e portanto é também um desafio, porque nós quando estamos apaixonados fazemos muitas parvoíces. E eu acho que nós temos que ter imensa contenção em escolher aquilo que é melhor para os filhos e não aquilo que nos dá prazer a eles imediatamente. E controlar também as parvoíces que fazemos, ora bem. Mas são eles que a conhecem no seu verdadeiro eu? Eu acho que o Manel e o David ainda são muito pequeninos para conhecer a mãe. Espero que um dia, sei lá, que eles olhem para os livros, olhem para aquilo que eu faço, também compreendam dessa forma grandes ausências minhas. Eles conhecem o lado de uma mãe que os disciplina muito, porque eu educo-os na velha forma do século XIX. Não há, é o único sítio onde eu não tenho democracia, não há democracia lá em casa. E uma mãe que cuida muito deles e pronto. E eu tenho uma coisa a meu favor, é que aprendi a andar num skate de 2 rodas para eles ficarem muito orgulhosos de mim. Então pronto, posso-lhes exigir que eles ponham louça na máquina todos os dias, porque eles têm uma mãe que aprendeu a andar num street surf. Já há mais respeito por causa disso. Muito bem, atividades radicais para ganhar respeito. Foi uma tática, foi uma tática. E uma boa tática. Faltam 6 minutos para terminarmos as conversas de esquina e sinto-me obrigado a perguntar-lhe isto. Há uma imagem errada de si em quem a vê? Uma personalidade diferente daquela que Raquel Varela tem no seu dia-a-dia? Não sei muito bem dizer-lhe isso com verdade. Acho que nós, por exemplo, o tempo da comunicação geralmente, não esta longa e simpática conversa, mas normalmente o tempo da comunicação, sobretudo em televisão, é muito curto. E, portanto, nós temos que ir um bocadinho tem que haver ali uma grande contenção. Pode ser que sim, que tenha uma imagem muito... Digamos, eu às vezes brinco com quem me é mais próximo, as pessoas são muito generosas e dizem-me que eu, enfim, consegui explicar algo bem em 3 minutos. Eu disse, mas eu não, porque a imagem pública de que nós dizemos coisas muito bem pensadas, estruturadas, eu para dizer alguma coisa bem em 3 minutos tive umas horas a estudar aquela questão, sim, não é? E ao longo das minhas 24 horas eu todos os dias digo coisas sem sentido e parvoíces. Aliás, gosto imenso de chegar a casa, beber um copo de vinho e dizer parvoíces. Ou seja, eu não sou uma pessoa que estou sempre a pensar milimetricamente no que eu vou dizer e de como eu vou dizer. Obviamente eu não poderia viver assim e, portanto, eu tenho uma vida, procuro ter uma vida relativamente relaxada, mas na parte de comunicação pública, até pelo tempo, nós temos que refletir, temos que condensar, temos que... E isso talvez crie uma imagem um bocadinho distorcida, até um bocadinho, se calhar, mitificada, não é? Exatamente. Uma imagem de perfeição que não existe, garanto. Nunca teve a tentação, quer consciente, quer inconsciente, talvez seja inconsciente o melhor termo, de criar essa persona pública? Não, eu tenho uma sensação de urgência do país e decidi que o meu trabalho e que grande parte da minha vida seria colocado a melhorar e mudar o país. E faço questão de que quando eu falo para as pessoas me entendam, concordem ou não, me entendam. Isso para mim é um princípio basilar. Acho que não vale a pena dizer nada, acho que não vale a pena dizer palavras superficiais ou ocas e acho que não vale a pena mentir sobre o que somos. Mas acho que quem nos ouve, quem está lá do outro lado, merece ter-nos compreendido, mesmo que discordem de nós. Acho que a comunicação nos obriga a isso, não é? Tanto que eu faço artigos de uma página, eu podia fazer artigos de 40, eu escrevo livros de 400. Porquê? Porque eu sei que esse é o tempo de leitura das pessoas.
procuro escrever com humor, porque acho que o humor é um sintoma de sanidade, e neste livro usei muito o humor e a ironia no Para Onde Vai Portugal. Mas quer dizer, não é eu passo grande parte do tempo a pensar no trabalho que eu tenho na Universidade Nova, na coordenação do Grupo de Estudos do Trabalho, do Observatório para as Condições de Vida. São agora 19 alunos a fazer doutoramento, pós-doutoramento, mestrado. São livros novos, são projetos internacionais, portanto, digamos que eu não iria passar uma parte do meu dia a pensar como é que vou estar no meu papel público, não é? Portanto, isso não lhe dedico esse tempo. Mas penso e reflito com alguma calma sobre o que vou dizer e como vou dizer. Em 1 minuto e meio, aliás, Portugal numa palavra. Ai, meu Deus. Só vou dizer a parte que eu gosto. Eu adoro Portugal, e já fui imigrante na Alemanha, na Holanda, onde trabalhei. Tenho uma relação de amor, de trabalho com o Brasil, muito profunda, com pessoas maravilhosas que fazem parte de mim no Brasil, mas eu sou culturalmente, se isso existe, muito portuguesa, não é? Eu adoro passear em Lisboa, adoro ir ao Minho comer cabrito, adoro ir ao Douro, acho a paisagem do Douro, adoro ainda esta transição, ainda tem um cheirinho de transição de sociedade agrária para urbana, na Zambujeira do Mar, onde eu cresci em parte, sempre no verão. A comida, o cheiro, a luz do nosso país é absolutamente fantástica. As pessoas e as relações, porque nós vamos muitas décadas, por isso é que a imigração, na maioria dos casos, é um absurdo, é um exílio forçado, porque nós vamos décadas a construir o melhor das nossas vidas, que são as relações de afetos. E as minhas estão, não só, mas maioritariamente cá. E esta foi também uma conversa de afetos. Muito obrigado, Raquel Varela, por ter vindo às Conversas de Esquina. Muito obrigado por ter aceito este convite. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.